Marcos 5, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus embarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos está pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso por legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Ainda em pé, eu queria que você colocasse a sua Bíblia na cadeira, que você fechasse os seus olhos. Eu quero começar esse tempo com oração, eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, entregar em Tuas mãos nossas vidas. Eu quero te apresentar meus amados irmãos que estão aqui nessa noite, os seus filhos que venceram o cansaço do dia, venceram o estresse, venceu tudo aquilo que o diabo tentou fazer com eles para tirar a paz, para tirar a alegria, e tiveram forças que nem mesmo sabem de onde, mas eu creio que essa força veio do Teu Espírito. Muito obrigado por cada um que está aqui, Senhor. E eu creio que o Senhor tem algo a comunicar conosco. O Senhor sempre tem um pão fresco para nossas vidas. Nós precisamos de alimento que vem do alto. Nós precisamos do vinho que vem de Ti. Ó Pai, que traz alegria, que traz a unção do Teu Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nós clamamos nesse momento, pedindo que venha falar conosco. Espírito Santo, venha se comunicar conosco. Nós precisamos, nós carecemos, temos urgência em ouvir a sua voz. Fala conosco. E em nome de Jesus, pela autoridade que me é dada, eu repreendo todo espírito maligno que tenta roubar esse tempo da palavra, que tenta trazer incomodação, que tenta trazer inquietação, espírito imundo que coloca dor de cabeça, que faz com que os pensamentos fiquem vagando. Eu te repreendo nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, esse tempo é teu, fique à vontade. Amém? Vocês estão aqui hoje? Puder sentar, os amados irmãos. É claro que eu falo sempre isso, mas é muito bom estar aqui a quarta-feira.
É uma alegria imensa estar aqui, é uma alegria ver vocês estarem aqui também. A gente bem sabe que muitos estão aqui, venceu obstáculos no dia de hoje, né? Trabalho, cansaço, talvez o seu corpo hoje, agora nesse momento, esteja pedindo uma cama, né? Ou então um sofá macio, uma TV ligada, né? Mas você venceu porque você entende que você precisa ouvir a voz de Deus. E eu creio que o Senhor quer falar conosco aqui nesse lugar. O texto que nós lemos aqui, o texto extenso, né? Um texto longo, mas que traz uma compreensão geral do que a gente quer falar. E o texto, ele nos deixa bem claro da realidade da existência do mal, que existe o mal, né? É uma terrível verdade essa, mas que infelizmente muitos a desconsideram. Muitos deixam passar, o mal não existe, ele acaba agindo pela minha descrença, ou pelo meu descrédito, né? De não achar que ele não está influenciando. Na verdade, o mal é uma força maligna, uma força invisível, que está entre a gente. Se queira ou não, o mal ele existe. Desde o começo sempre foi assim. Desde o começo, desde a criação, o mal está tentando acabar com a humanidade. E ele não vai acabar enquanto o Senhor Jesus não voltar pela segunda vez. Aí sim, todo mal vai se acabar. E o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, é essa a missão dele. Então ele não se importa quem você é, se você é branco, se você é preto, se você tem condições de renda baixa ou alta. Não, o alvo dele é destruir qualquer criatura de Deus. Essa é a missão dele. E cada vez mais a gente percebe, a gente verifica, a gente vê que ele está fazendo mais vítimas. Com certeza você que ouve rádio, ouve reportagem, você lê jornais ou pela internet, com certeza você tomou conhecimento de alguma coisa ruim que tem acontecido no mundo hoje. Não tem um único dia que coisas ruins não sobrevêm sobre a humanidade. E muitas vezes essa coisa ruim, ela vem do próprio inimigo, da missão dele de matar, de roubar e destruir. Esse homem gadareno, ele foi mais uma vítima do diabo. Mais uma vítima desse ser maligno. E é interessante que quando você vai analisar todo o texto, todo o conteúdo histórico, você vai observar que esse homem não era qualquer pessoa. Deixa bem claro o texto, no seu final, que esse homem ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Ele não era um indigente. Entretanto, esse homem que tinha uma casa, que tinha uma família, que não era sozinho no mundo, ele estava com uma legião de demônios. Quando a Bíblia fala de legião, ela fala de milhares. Eu entendo que uma pessoa com um demônio já é ruim, ainda mais com milhares de demônios. Em algumas versões fala que ele estava sobre ele um exército de demônios. É muita coisa numa pessoa só, né? E esses demônios o levavam para onde? Para as colinas, para os sepulcros, só lugar de quê? De solidão. Solidão. O demônio fazia questão de tirar ele do convívio de pessoas, de família, sociedade, e levar para locais isolados. Qualquer pessoa que vive isolada está propensa, sujeita a ataques malignos. Fica mais fácil, ela é presa fácil. E esse homem vivia se cortando e gritando. Ele vivia como um louco. Louco. Colina, sepulcro, gritando, se cortando, se rasgava todo. Ele não se vestia, ele vivia atacando pessoas, nada conseguia parar aquele homem. Nem correntes, nem grilhões. Ele estava completamente possesso. É lógico que esse homem ele não ficou possesso por demônios de uma hora para outra. Claro que não. A história não nos relata isso. Mas a gente sabe que ninguém amanhece, fica endemoniado. Não. O endemoniamento, uma possessão, ela é um processo na vida da pessoa. Uma perguntinha aqui básica. O homem peca?
Sim ou não? Peca, nós pecamos. Mas esse homem que peca e se arrepende de imediato do seu pecado e pede perdão ao Senhor, ele está totalmente isento de demônios. Mas aí o indivíduo ele comete o mesmo pecado, em sequência, não se arrepende, demônio vai acabar o quê? Tomando conta daquele homem. Vai acabar o quê? Dominando aquele homem. E a possessão demoníaca é o último estágio na qual a pessoa pode ficar. Porque aí ela não tem mais controle do seu corpo, da sua alma e nem do seu espírito. E o texto fala que esse homem ele estava o quê? Endemoniado, ele não tinha controle. Os espíritos imundos carregavam ele para onde quisesse. E como esse homem tinha família, eu imagino a família dele preocupada com ele. Aonde que ele está hoje? Na colina? Aonde ele está hoje? No sepulcro? O que está acontecendo com ele hoje? Imagine uma família, imagine como é que um pai deve ficar preocupado se seu filho voltou para casa ou não voltou. Se o seu filho hoje está se drogando, está se cortando, está se prostituindo, está roubando, se seu filho está vivo ainda. Imagine isso. Então, a atuação maligna, ela vem para atingir a pessoa, mas também para atingir a todos que estão ao seu redor. Porque a família inteira sofre com isso. Todo mundo sofre, todo mundo sofre. E corre um para cá, e corre um para lá, e para esse para cá. O verso 18 e 19 fala o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com eles. Jesus não permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Eu quero repetir, eu quero enfatizar bem isso. Esse homem, ele tinha família. Esse homem, ele tinha casa. Esse homem, ele tinha todas as condições humanas para levar uma vida digna. Ele por si só, ele não precisava estar naquela situação. Mas como que ele se encontrava? Assentado, depois que ele foi restaurado, né, que o Senhor restaurou ele, quem chegou encontrou ele sentado, vestido, em pleno juízo. Então não era coisa normal que estava acontecendo com ele. Ele estava sob uma influência demoníaca. E ele pede para quê? Para acompanhar Jesus, né? É lógico, gente, foi o salvador dele, né, quem libertou ele. Qualquer um que acompanhar o seu herói, seu libertador, né? Na verdade, o Senhor fala assim, ó, fique por aí mesmo. Fique por aqui, procure sua casa, procure sua família e fale para eles daquilo que eu fiz em você. Vá para Decápolis e pregue ali as maravilhas que o Senhor fez. Decápolis significava 10 cidades que existiam. Se uma delas era Gadara, da onde ele estava. Então ele iria pregar na cidade dele e mais 9 cidades do amor de Deus. Olha que obra maravilhosa que o Senhor fez, né? Um homem que não valia nada aos olhos humanos, um homem destinado à morte, um homem que vivia se cortando, rolando no meio dos sepulcros, um homem sujo, fedorento, que ninguém queria ficar perto, mas o Senhor faz dele o quê? Um missionário, um pregador da palavra, né? Aquele homem, ele foi naquele momento, e hoje ele é para a gente, um testemunho vivo do que fala João 36. Portanto, se o Filho os libertar, sereis o quê? Livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Essa libertação ela vem só de Jesus. Ela não tem como vir de nenhum outro lugar. Talvez quem acompanhou os passos daquele homem, a trajetória dele, de ver de tempo em tempo, ele decadente, destruído, vivendo nu, machucado, ao vê-lo agora, daquela maneira totalmente restaurado, fala assim, gente, o que aconteceu com esse homem? Aí eu falo, é o poder de Deus. Só o poder de Deus para transformar uma pessoa. Só o poder de Deus para
para trazer alguém da morte para a vida. E vida em abundância. Porque ao trazer do sepulcro, o Senhor o libertou e mandou ele libertar também outras pessoas. Aquele homem era o próprio milagre. O próprio milagre. Eu tenho certeza que aqui daqui da frente, eu estou vendo aqui vários milagres. Várias histórias de mortes. Várias histórias de sepulcros, de colinas, de abandonos. Várias histórias de solidão. Mas que Jesus entrou e realizou um milagre. Esse Jesus que fez isso com o Gadareno, esse que fez isso comigo, com você, ele continua sendo o mesmo. O mesmo, o mesmo. Ele está aqui hoje, eu creio nisso, pela palavra. A Bíblia fala que aonde tiver dois ou mais, ali reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então nós estamos aqui no número maior do que 2. E na palavra, ou eu creio nela por completo, ou eu não creio em nada. Então eu prefiro crer nela por completo. Então eu creio que pela fé o Senhor Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Eu creio nisso. E Ele está ouvindo o nosso clamor, as nossas súplicas. Ele sabe aonde é o nosso lugar de solidão. Ele sabe aonde é o nosso lugar de derrota. Ele sabe para quais sepulcros nós corremos quando vem o desespero. Para qual colina a gente corre quando vem os dias maus. Mas Jesus, Ele veio para libertar os cativos. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4, a partir do verso 14, diz o seguinte: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele estava dizendo assim, a profecia lá de Isaías, na qual iria enviar um libertador, que iria libertar os oprimidos, se cumpriu hoje em mim. Esse é o Jesus que nós conhecemos. É aquele que foi enviado para curar, para dar vista aos cegos, para realizar milagre. E o ministério de Jesus é marcado por milagres. Eu não vejo uma pessoa que decidiu caminhar por Jesus que não está levando uma vida de milagres. E nos dias de hoje, no século XX, na época da pós-modernidade, onde tudo é descrença, só aquele que crê em Jesus consegue sobreviver, querido. Sobreviver. A minha força, a sua força, ela não vem de mãos humanas. Ela tem que vir do Senhor. Porque se não vir do Senhor, nós vamos sempre procurar sepulcros, lugar de morte, e colinas, lugar de isolamento. Mas o Senhor não quer isso para a gente. É para isso que Ele veio, para que se cumprisse nele a palavra, a profecia. Nós temos aqui de um lado o gadareno, preso, oprimido, doente,
e do outro lado tem o Jesus, que veio para libertar os doentes oprimidos. Olha só que coisa maravilhosa. Eu não sei se tem algum aqui, doente aqui. Mas se tiver, Jesus está aqui. Se você está preso em alguma coisa, o Senhor está aqui para te libertar. Se você está cego, o Senhor está aqui para te dar o quê? Visão. Então deixa o Filho do Homem agir na sua vida. Enquanto você tentar resolver com suas próprias mãos, você não vai conseguir, querido. É matemática, é 1 mais 1, 2. Aí vem a canção antiga, né? Sem Jesus não dá. Não dá. Você pode ter dinheiro à vontade. Você pode ter carros à vontade. Mas talvez você não tenha a alegria que só o Senhor pode dar. Essa alegria não é comprada com dinheiro nenhum. É só o Senhor. E o mais triste não é aqueles que sabem que estão oprimidos, que estão presos e que pedem ajuda. O pior são aqueles que não percebem, mas estão, nos dias de hoje, levando vida de gadareno. Está arrumadinho, bonitinho, mas está levando vida de gadarenos. São homens e mulheres que têm tudo para ter uma vida abençoada. Tem tudo, tem um bom trabalho, tem uma família, entretanto, está levando uma vida derrotada. E não sabe por quê. Não estão babando, não estão uivando, não estão nas colinas, não estão nos cemitérios, não estão se cortando e nem rasgando as roupas, mas estão sendo massacrados todos os dias pela força do mal. Todos os dias, pela força do mal. Talvez não estejam indo para o sepulcro dos cemitérios mesmo, né? Mas no seu sepulcro interior, de pecado, de sujeira. Talvez não esteja realmente subindo aos montes para se esconder, mas escondendo em si mesmo. Não deixando Jesus o trazer para fora. Pessoas que são sempre levadas para lugar de sequidão. Sempre levadas para lugar de derrota. Sempre levadas para lugar de tristeza. Ela passa o dia bem. Ao chegar em casa, ao deitar, ela entra numa tristeza que ela não sabe de onde veio. E ela pensa que é assim, ó, quem me dera se amanhã eu nem levantasse e morresse. Isso é vida de gadareno, querido. E o Jesus que eu sirvo, que eu acredito, ele veio para libertar você dessa condição. Ele veio para tirar você desse lugar. O Senhor fala que esse homem, ele andava gritando e cortando-se com pedras. Ele andava, ele carregava pedra, ele se cortava. Ele estava se mutilando, se cortando, se mutilando. Pessoas que se cortam, pessoas que estão tentando acabar com a própria vida. A alma está gritando, e ela continua lá, fazendo a mesma coisa, escolhas erradas, aumentando as suas feridas, levando vida de gadareno, vida sofrida, de derrota, esperando tudo acabar. Nós precisamos, queridos, fazer igual o salmista, elevar os nossos olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É esse Deus que ele se importa com você. A vida desse homem, desse gadareno, ele nos mostra diversas estratégias que o inimigo usou, que o inimigo ele trama, que ele faz para destruir a humanidade. Mas o próprio texto nos dá a boa notícia, que é Jesus. Que
ama tanto a humanidade que ele é capaz de qualquer coisa para salvar o homem. Eu não sei qual o nome de alguns irmãos que estão aqui. João, José, Maria, Luiz, Patrícia, Deise, Eduardo. O Senhor, Ele faz qualquer coisa para tirar você do lugar de perdição. Qualquer coisa. E assim foi com o gadareno. Olha o que esse homem, Jesus, maravilhoso, ele fez. Você tá volta aí para Marcos de novo aí. Olha o que ele fez pelo gadareno. Alguém que ninguém dava nada por ele. Um homem largado, desprezado. Igual o mundo que nós encontramos pelas ruas, que a gente nem olha para ele. Olha o que ele fez por ele, por esse homem aqui, ó. Para o encontro dele. Jesus foi ao encontro dele. Marcos 4, volta um pouquinho aí, vamos ver o verso 4. Desculpa, vamos ver o capítulo 4, verso 1 e verso 2. Fala assim, ó. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. A cena é a seguinte: Jesus ele está sentado no local, ensinando a muita gente. Várias pessoas ao seu redor, querendo ouvir de Jesus, querendo ouvir uma palavra de Jesus. Querendo ver se o Senhor iria ali realizar um milagre. Pessoas que iam para serem curadas. Estava tudo ali ao redor de Jesus. Tinha muita coisa para ele fazer. Aí vamos caminhar um pouquinho até o verso 35. Fala assim, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Completando, ele estava lá atrás, pregando para uma multidão que queria ouvi-lo, que queria receber os seus milagres, serem curados. Ele para e fala assim: vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado, e atravessa. Ao atravessar, ele se depara com todas esse infortúnio da vida. A tempestade, o barco quase que vai a pique, quase todo mundo morre, mas mesmo assim ele atravessa para o outro lado. Do outro lado, ele se encontra com quem? Com o gadareno. E ali ele faz o quê? Ele realiza o milagre, que está no capítulo 5, que nós lemos. Agora, no capítulo 5 mesmo, no verso 21, fala o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Querido, olha só, esse cara é maluco, né? Jesus. Porque ele está pregando para uma multidão para ouvi-lo, que dependia dele ali, para os milagres. Ele para tudo, ele atravessa de barco aquele mar, e passa por todo aquele perigo ali, de vento, tempestade. Ele vai lá, e ele liberta o gadareno endemoniado, e ele volta. Ou seja, ele atravessou todo aquele mar apenas por uma pessoa. Só por uma pessoa. Que a princípio desprezível, né? Qualquer um que olhasse aquele homem, desprezível. Mas ele amou tanto a humanidade, ele ama
tanto a humanidade, e o Senhor Jesus, ele vai sempre ao encontro daquele que está perdido. Ele faz tudo, ele faz tudo. O Senhor tem feito tudo para ir ao seu encontro, meu irmão. Tudo, 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 tudo. Só basta você deixar ele resolver a sua vida. Só basta você obedecer ao Senhor. Só basta você aprender a ser amado por Deus. O Senhor está de braços abertos. As suas mãos estão estendidas. Os seus ouvidos estão totalmente abertos para ouvir o clamor de um filho que suplica. Tem outra passagem do céu que fala, quando ele viu Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez hoje, nós gadarenos, que precisamos de libertação, temos que gritar: Jesus, tem misericórdia de mim também. Também. Feche seus olhos, amados. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que nós pregamos aqui nesse lugar. Esse é o Senhor que está aqui nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor junto. Vamos clamar o favor de Deus juntos. Saia do seu lugar. Eu queria pedir que todos viessem aqui, nós somos poucos, que todos viessem aqui na frente. Vamos terminar o culto aqui na frente com clamor, suplicando ao Senhor que venha nos trazer vida, que venha nos libertar, que venha nos tirar dos sepulcros, que venha nos retirar das colinas, do lugar de sequidão, de solidão, do lugar de tristeza. Isso, fica aqui assim, ó, vamos ficar aqui assim.